Você já parou para pensar o quanto a água interfere no resultado do seu processo? Nesse vídeo eu vou te apresentar os principais sistemas de tratamento de água que a Hiperquímica fabrica para tratar essa água. Filtro de carvão ativado, deionizador de água e sistema de osmose reversa. Cada um tem uma função diferente, cada um resolve um problema específico. E no final desse vídeo você vai saber exatamente o que cada um faz e quando usá-los. Vamos lá! Antes de entrar nos equipamentos, eu preciso te explicar uma coisa rápida. A água que chega na sua torneira tem cloro, íons de cálcio, magnésio, compostos orgânicos e partículas em suspensão. Tudo dentro dos limites aceitos pelo Ministério da Saúde para consumo humano. Mas o problema é que esses limites não foram feitos para proteger a resina de um deionizador nem preservar a membrana de uma osmose, então muito menos garantir a repetibilidade de um método analítico. O cloro, por exemplo, é essencial no tratamento da água pública. Ele mata as bactérias, mas esse mesmo cloro destrói a resina de um deionizador com o tempo. Destrói a membrana da osmose reversa também. E a condutividade? A água de uma torneira aqui no Brasil, ela tipicamente fica entre 100 a 500 microsiemens por centímetro. Para uso laboratorial geral, você precisa estar abaixo de 8 microsiemens. E essa é a diferença que muda todo o resultado no seu processo. Então é por isso que existe tratamento de água. Agora vamos aos equipamentos. O primeiro equipamento que eu quero te mostrar aqui é o filtro de carvão ativado. É o ponto de partida para qualquer sistema de tratamento. Mas o que ele faz? O carvão ativado é um material poroso com uma superfície interna muito grande. Então, quando a água passa por ele, os contaminantes se ligam ao carvão e a água segue limpa. Isso se chama adsorção. A impureza fica presa no carvão e não passa junto com a água. Mas o que ele remove? Cloro, cloraminas e compostos orgânicos voláteis. E o que ele não remove? É importante deixar isso bem claro. O filtro de carvão não remove metais pesados, nitratos, bactérias, nem íons dissolvidos. Para isso, você precisa do deionizador ou da osmose reversa. O carvão ativo prepara a água para eles. Mas por que isso importa? Porque se você usar o deionizador sem o filtro de carvão antes, o cloro vai atacar a resina. A vida útil cai e o rendimento cai junto. Com o filtro de carvão antes, a resina do deionizador dura significativamente mais e automaticamente o rendimento da água vai aumentar. É um custo que se paga rápido. Agora, como instalar? O filtro de carvão da Hiperquímica deve ser instalado na vertical com as tubulações para cima. Se você instalar deitado, invertido ou inclinado, a eficiência cai. A vazão fica comprometida e a filtragem não funciona direito. A pressão mínima no ponto de instalação é 0,2 kg força por centímetro quadrado. A máxima é 4. Então, quando trocar? Isso varia muito da qualidade da água de entrada, ou seja, nós temos clientes que trocam uma vez a cada 3 meses, outros a cada 6 meses e temos casos que trocam até uma vez por ano. Esses valores são estimativas e dependem da qualidade da água de entrada. Se a água de entrada estiver mais suja, você deverá trocar antes. Uma dica importante: se a sua água de entrada tiver muito sedimento, muito barro, coloque um filtro de polipropileno antes do de carvão. Ele protege o carvão e aumenta a vida útil dos dois. Agora vamos falar do deionizador. E esse aqui é o produto mais fabricado pela Hiperquímica ao longo dos 35 anos de história. E faz todo sentido. Isso porque o deionizador resolve um dos maiores problemas do laboratório: íons dissolvidos na água. E como ele funciona? Dentro do deionizador existe uma resina de troca iônica de leito misto. A resina catiônica remove os íons com carga positiva, como cálcio, magnésio e sódio. A resina aniônica remove os íons com carga negativa, como cloretos e sulfatos. O resultado disso é uma água com condutividade muito baixa, quimicamente pura, sem os sais minerais que interferem no seu processo. O nosso deionizador usa resina mista. As duas resinas vêm juntas num único equipamento. Simples de instalar, simples de operar e simples de manter. Os modelos que a Hiperquímica fabrica. Temos dois, o de 50 litros por hora e o de 100 litros por hora. Para escolher entre eles, você precisa saber os dois números. Quantos litros por dia você usa? Qual a sua condutividade da água de entrada? Se você não sabe a condutividade, use um condutivímetro de bolso.
A Hiperquímica tem esse produto também. O modelo de 50 litros por hora tem rendimento de 1.850 litros com uma água de entrada de 65 microsiemens. Já o modelo de 100 litros por hora rende 3.500 litros com a mesma água de entrada. É importante deixar claro, quanto mais alta a condutividade na sua água de entrada, menor será o rendimento. Quanto mais baixa, maior. Por isso, medir a água de entrada é importante. O HQ-IQA. O deionizador da Hiperquímica vem com o indicador HQ-IQA. Ele mostra o valor em ppm da água de saída no display digital. Luz verde significa que a água está dentro do padrão. Luz vermelha significa que a resina está saturando e precisa de troca. Sem energia elétrica e sem instalação complicada. Você encaixa, abre a água e começa a usar. Quando a resina satura, a resina tem vida útil. Ela satura e para de remover os íons, onde a luz fica vermelha. Você pode trocar a resina por conta própria. A Hiperquímica vende o kit de resina e o procedimento é super simples. Uma vantagem importante, o deionizador não gera água de rejeito. Cada litro que entra, sai um litro tratado. Isso é diferente da osmose reversa, que tem o rejeito. Para quem usa o volume controlado e não quer desperdício, esse é um ponto relevante. Agora vamos falar do sistema de osmose reversa. Esse é o mais completo dos 3 equipamentos que eu apresentei hoje, mas também é o mais importante de entender antes de comprar. Como funciona? A membrana de osmose reversa funciona forçando a água através de uma membrana semipermeável. Essa membrana tem poros microscópicos. A água passa e a maioria do que está dissolvido nela, não. O resultado são 2 caminhos. O permeado, que é a água purificada, e o rejeito, que é a água concentrada levando os contaminantes embora. Isso é importante de entender. A membrana de osmose não faz a sujeira subir, ela apenas separa. O rejeito vai para o esgoto e o permeado vai para o seu uso. Mas o que ela remove? A membrana de osmose remove a maioria dos sólidos dissolvidos totais, íons, metais e parte de micro-organismos. Mas para chegar no resultado desejado e aumentar a vida útil, ela trabalha com pré-filtros e pós-filtros. Por isso, quando falamos de membrana de osmose reversa, nos referimos a um dos estágios, e quando falamos de osmose reversa, nos referimos ao sistema completo com todos os estágios de filtração. Os filtros do sistema. A osmose não trabalha sozinha, ela tem uma cadeia de filtros. Primeiro vem o filtro de sedimentos, geralmente de polipropileno. Ele segura as partículas maiores. Depois vem o filtro de carvão ativado, ele remove o cloro, porque o cloro destrói a membrana. Depois vem a membrana de osmose reversa. É aqui que acontece a separação principal. Dependendo do modelo, ainda temos outros filtros do sistema de osmose reversa. São eles: o polimento, que funciona exatamente como o nome já diz. Após a água estar muito pura, ao sair da membrana de osmose reversa, ele faz mais uma filtragem para refinar ainda mais a água. Para atender às normas de farmacopeia, temos também o filtro absoluto. Já para casos mais exigentes, temos o nosso sistema mais completo que conta com a lâmpada ultravioleta. Agora, para facilitar a sua escolha, se você só precisa de água deionizada para uso geral, filtro de carvão mais deionizador já resolve. Se você precisa de uma pureza maior, o sistema de osmose reversa é a opção ideal. A escolha depende do seu uso, do volume que você precisa por dia e da qualidade da sua água de entrada. Esses são os equipamentos que a Hiperquímica fabrica para tratamento de água: filtro de carvão, deionizador de água e sistemas de osmose reversa. Mas se você ainda tiver dúvidas sobre qual sistema faz mais sentido para sua aplicação, fale com a equipe da Hiperquímica. Os contatos estão aqui na descrição. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no nosso canal aqui, onde compartilhamos muitos conteúdos como esse todas as semanas.